Boa noite, graça e paz. Deus abençoe a sua vida. Que bom que você pode dedicar um pouco do seu tempo juntamente conosco para adorar o nosso Deus. Ele está aqui presente. Ele é o autor da nossa vida. Ele é a razão da nossa vida, é a razão de estarmos aqui, então, diante desse momento que vivemos, parando tudo que fazemos, para ouvir a voz do Senhor, para buscar meditar na sua palavra, para exaltar e reconhecer que Ele é Deus e somente Ele merece adoração. Eu gostaria de ler um texto em Gênesis capítulo 28, nos versos 10 a 17. É uma passagem que reflete um pouco sobre a adoração que nós estamos agora tratando. Jacó partiu de Berseba e seguiu para Harã. Quando chegou a certo lugar, ali passou a noite, porque o sol já se havia posto. Pegou uma das pedras do lugar, fez dela o seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou: eis que estava posta na terra uma escada, cujo topo atingia o céu. E os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava perto dele e lhe disse: eu sou o Senhor, Deus de Abraão, seu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora você está deitado, eu a darei a você e à sua descendência. A sua descendência será como o pó da terra. Você se estenderá para o oeste e para o leste, para o norte e para o sul. Em você e na sua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Eis que eu estou com você e o guardarei por onde quer que você for. Farei com que você volte para esta terra, porque não o abandonarei até que eu cumpra aquilo que lhe prometi. Quando Jacó despertou do sono, disse: na verdade, o Senhor está neste lugar e eu não o sabia. E temendo, disse: que temível é este lugar! É a casa de Deus, a porta dos céus. Amém. Essa passagem me faz pensar, e quero que você também pense, como era especial ter essa noção de que Deus trata conosco e quer que nós nos multipliquemos, que a nossa vida ela seja multiplicada em várias partes, por meio de muitas outras pessoas. A promessa feita aqui para Jacó é de que a descendência dele também seria tão extensa que ele poderia olhar para o leste, para o oeste, para o norte, para o sul, para todas as direções, em que haveria pessoas, filhos dele, filhos, netos, geração, descendência, eles tomariam conta de toda a terra. Nossa sociedade hoje muitas vezes reluta na ideia de prosseguir na descendência, em ter filhos, quando muito, um, talvez mais desesperadamente dois, mas há uma realidade que não há mais a mesma disposição ou inspiração cultural de Jacó à época dele, em que ter filhos, ter descendência, era uma mostra, era uma apreciação da graça de Deus. Nós que estamos aqui, onde vivemos, podemos cuidar das nossas vidas, fazer as nossas coisas de maneira acertada, buscar cumprir as obrigações, mas Deus tem um plano na nossa vida, muito além do que a nossa mente, os nossos sonhos, limitados que são, podem imaginar. Deus tem planos para nós. E nesse momento em que nós estamos aqui falando com Ele e falando dele, Ele está presente. Jacó ele se espanta quando ele acorda e fala: o Senhor está neste lugar. E ele não sentia, ele não sabia. Ele simplesmente deitou-se naquele lugar para dormir. Não percebeu até aquele momento que Deus estava ali. Deus fala com ele por meio do seu sonho, do sono. E Jacó então tem uma reflexão. Ele fala: quão temível é esse lugar! É a casa de Deus, a porta dos céus. Quando nós estamos falando com Deus, o lugar que nós estamos se torna também um templo do Senhor. Nós somos o templo do Senhor, mas o lugar que nós nos reunimos para falar com Deus e falar de Deus, realmente é a porta dos céus. É uma oportunidade que nós temos de tratar com Deus,
de ouvir dos seus feitos e de nos derramarmos na presença dele também, não só em pedidos, não só em necessidades que nós temos sempre, mas para nos vermos revelados na sua presença como filhos amados, que podem contar com isso, podem contar com a presença abençoadora de Deus. Nós estamos na presença de Deus agora. Vamos aproveitar diante disso, diante dessa oportunidade, e vamos nos apresentar a Ele de maneira respeitosa, de maneira temerosa, pelo temor que Ele merece das nossas vidas, porque somente Ele tem o poder, e nós, como seus filhos, temos essa graça de poder nos apresentar a Ele, o Senhor dos Senhores, o Rei dos Exércitos, para podermos exaltá-lo e bendizê-lo. Vamos orar com essa convicção de que Ele está aqui conosco e está nos ouvindo. Senhor, obrigado, Senhor, por esse momento tão especial. Nossa vida, Pai, está nas Tuas mãos. Nada que nós fazemos, ó Deus, tem sequer sentido se não for para cumprir com a Tua vontade. Nós vivemos uma sociedade cheia de regras, cheia de normas, cheia de ajustes que visam apenas a sobrevivência, mas nós precisamos de vida, Senhor, nas nossas vidas. Precisamos de vida verdadeira, Senhor, e somente no Senhor nós temos. Que esse momento da nossa vida nos ajude a ter essa intimidade contigo, seja aproveitado para isso. E, Senhor, fala aos nossos corações. Nos ilumina, Pai, aquilo que nós precisamos clarear na nossa mente, no nosso coração, para que os nossos passos, ó Deus, sejam dados na direção certa, na Tua direção. Recebe, Pai, esse momento de culto, a nossa adoração a Ti. Recebe, Pai, a nossa vida nas Tuas mãos. Que tudo que nós fizermos, ó Pai, possa exaltar o Teu nome. É o que nós desejamos, do fundo do nosso coração. Amém. Amém. Vamos cantar? É uma forma também de adorar o nosso Deus. Vamos cantar agora com animação, com disposição, em adoração ao nosso Deus. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. A terra era sem forma e vazia,
vez que estamos na presença de Deus, é bem seguro sabermos que não é a nossa vontade que impera, mas a vontade de Deus, tanto a vontade dele que nós estamos aqui, reunidos em espírito e com a nossa atenção, nossa dedicação a ele nesse instante. Romanos capítulo 8, versos 26 a 28, o apóstolo Paulo fala assim: da mesma maneira, também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Amém. Que palavra especial! O Espírito Santo de Deus, ele intercede por nós. A palavra fala que muitas vezes nós não sabemos orar como convém, não sabemos falar com Deus como convém, não é apenas pedir o que convém. Nós não sabemos muitas vezes sequer expressar a nossa adoração a Deus. Nós não sabemos às vezes expressar o que estamos sentindo para Deus. E para nos ajudar, o Espírito Santo, ele fala por nós. Diz aqui a palavra que até com gemidos inexprimíveis. Talvez nós não entendamos os propósitos de Deus, mas ele tem. Ele tem propósito em nossa vida. Nós somos chamados segundo o propósito de Deus. Mesmo sem conhecê-lo, certamente ele há de falar ao nosso coração e nos mostrar ao longo da nossa vida os propósitos dele. E quão bom é nós podermos perceber os propósitos de Deus na nossa vida para podermos fazer com a certeza de que realmente estamos agora trilhando os caminhos de Deus que ele tem para nós. Nós sempre precisamos pedir a Deus que nos mostre a sua vontade. Muitas vezes a nossa vontade é confusa, às vezes a nossa vontade é até prejudicial, mas a vontade de Deus é o que nós precisamos para a nossa vida. Nós precisamos conhecer para a nossa vida. E quando nós podemos ter essa resposta de Deus, a vontade dele, as coisas se aclaram, nós temos mais tranquilidade e paz, porque não vai haver dúvida mais se estamos ou não trilhando o caminho correto na nossa vida. Nós vamos mais uma vez orar, vamos pedir a intercessão do Espírito Santo de Deus, para que ele cuide de nós, para que ele direcione as nossas vidas, como nós precisamos. Ó Deus amado, Deus de amor e misericórdia, agora clamamos ao teu Espírito, o Espírito Santo de Deus. Trabalha nos nossos corações, ó Deus. Ó Espírito Santo, abre a nossa mente e o nosso coração para que as verdades celestiais, elas imperem em nossas vidas, elas rejam tudo o que nós devemos pensar e raciocinar, resolver, que sejam nossas soluções dadas pelo Senhor. Ó Senhor, realmente que a nossa expectativa seja de servir ao Senhor. Nós queremos estar intensamente, ó Deus, na Tua presença, agindo de acordo com a Tua vontade. Talvez nem precisamos conhecer os Teus planos, mas queremos agir de acordo com a Tua vontade. Nos coloca nesse caminho, Senhor. Assim nós sabemos que toda luta, ela terá utilidade nas Tuas mãos, na Tua presença. Nós não precisamos sofrer para agradar ao Senhor, mas podemos sofrer para servir ao Senhor. Usa das nossas vidas, Senhor, ó Espírito Santo de Deus. Abre a nossa mente e o nosso coração para a vontade do Senhor, para fazermos aquilo que é agradável ao Senhor. Que a nossa vida seja realmente aprazível aos Teus olhos, ó Deus. Que o Senhor, ó Pai, use das nossas vidas para os Teus propósitos, em nome de Jesus. Amém. Continuamos a louvar e a bendizer a Deus. Vamos cantar agora. Espírito, enche a minha vida, enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Espírito,
pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Espírito, enche a minha vida, enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Espírito, enche a minha vida, enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Quantos precisam do Senhor? Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz. Largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para
te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Louvado e engrandecido seja o nosso Deus. Como é bom podermos cantar e exaltar o nosso Senhor. Nós vamos meditar na palavra agora, no Salmo de número 105, apenas o primeiro verso. Salmo 105, verso 1. A palavra de Deus diz assim: deem graças ao Senhor e proclamem o seu nome. Anunciem entre os povos o que ele tem feito. Amém. O feirante, nesse domingo, ele preparou sua banca para vender os seus produtos. Arrumou tudo direitinho. Quando começou a chegar o povo, ele preparou a sua garganta e começou a gritar com toda a força: ó fregueses, bom dia, que bom que vocês vieram. Venham ver essas batatas, batatas ótimas, batatas da melhor qualidade, batatas para cozinhar e fazer um purê, batatas para fritar. Uma delícia, venham todos buscar essas batatas, são as melhores batatas do mundo. O feirante, em sua pregação, ele exalta o valor de seu produto, mostra suas qualidades e deseja que as pessoas reconheçam que ele fala a verdade, a ponto de desejarem essas batatas. Eles vão colocar essas batatas nas suas sacolas, porque vai ser a melhor coisa que eles vão fazer. Na próxima vez, o feirante, então, vai pregar novamente o mesmo sermão, porque ele sabe que a sua vida depende dessa proclamação de que as suas batatas são a melhor coisa que existe e as pessoas precisam delas para serem felizes. E ele, do pagamento, para tocar a sua vida, lógico. Essa metáfora, biblicamente falando, o feirante cumpre o Salmo 105, verso 1. Deem graças ao Senhor. Deem graças em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Isso está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 18. Nós poderíamos utilizar mais a expressão ainda bem que aconteceu assim, porque nisso temos proveito. Um coração grato possui alegria, satisfação positiva. 1 Tessalonicenses 5,16 fala: estejam sempre alegres. Satisfação positiva é assim: mesmo acontecendo isso, eu estou bem. Existe a satisfação negativa, em que diz assim: eu estou bem, mas acontece isso. Vejam a diferença? Na verdade, a circunstância é a mesma. Um fato acontecido e um estado final. Mas a satisfação positiva, ela exalta justamente o que há de bom. Ou seja, ela busca o resultado positivo, ela busca a satisfação do que já existe, independente da circunstância. Satisfação positiva é buscar exaltar a alegria. E a insatisfação é algo contra a alegria. Na verdade, é uma coisa que busca a tristeza até. As consequências na vida da ação do Espírito Santo, lá em Gálatas capítulo 5, verso 22, ele fala que essas consequências são as seguintes: amor, alegria, paz, paciência, bondade, benignidade,
fidelidade, domínio próprio, e mais, não há lei nenhuma contra essas coisas. Após o milagre da concepção, da nossa concepção, quando nós passamos a existir nessa terra, foi uma seleção de mais de 300 milhões de pequenos indivíduos, em que o vitorioso fomos nós. Nós ganhamos uma grande batalha, concretizamos a realidade do ser. Estou aqui, então existo, pois Deus te presenteou com a vida. Ser grato é fruto da alegria, do bônus da vida. Portanto, independe dos males da vida. Ser grato é reconhecer a alegria de estar vivo aqui e que essa vida vem de Deus. Deus nos concede no seu Espírito Santo a alegria necessária, a benignidade, que é o contrário de maldade, suficientes para aflorar em nós a gratidão. Ou seja, é a correspondência entre perceber a ação de Deus e a nossa resposta, ser gratos. Na verdade, as circunstâncias, elas não são o nosso limite entre o nosso entendimento e Deus. As circunstâncias fazem parte da nossa vida terrena, e elas podem ser circunstâncias positivas, quando se comemora um aniversário com saúde, ou elas podem ser negativas, quando às vezes uma doença acontece, a perda de um emprego, mas são coisas sucessivas. A comemoração do aniversário acontece num dia, eu vou esperar um ano, se estiver vivo, para comemorar de novo. Então, cessa esse momento bom, e ele pode acontecer novamente daqui a um tempo. Uma situação ruim, uma doença, eu aconteço agora, surge uma situação na minha vida, eu posso ficar abalado, abatido, e isso tirar um pouco da minha paz, da minha tranquilidade, me afligir, me trazer sofrimento. Mas eu hei de superar isso também, por isso eu vou procurar um médico, eu vou fazer um tratamento, vou fazer uma cirurgia e vou esperar o restabelecimento. Isso há de acontecer. Pode ser que o meu aniversário bom não aconteça o ano que vem, alguma coisa interrompa isso e essa coisa boa não aconteça. Mas pode ser que isso também acontece com outras coisas ruins. Elas acontecem agora, trazem percalços, mas elas também terminam e vem um momento bom, a recuperação, a cura, o retorno às atividades, o fim da pandemia. Todos temos nossas esperanças em que as coisas ruins passem e que as boas permaneçam. Mas o fato é que temos que ter essa alegria, essa disposição presente na nossa vida para poder ter essa gratidão. Nós precisamos ter essa disposição de que as coisas são na presença de Deus, que nós somos resultado da ação transformadora de Deus na nossa vida. Não se pode ousar preferir não existir a sofrer a existência. Há pessoas que muitas vezes lamentam o seu sofrimento a ponto de dizer: eu preferia não existir, a passar por tudo isso. É uma falta de entendimento sobre realmente a vida. É deixar que uma circunstância ela supere a expectativa da vida que Deus nos dá. Quantas coisas boas nós já pudemos fazer até hoje. E imagina se nós não tivéssemos vida, se alguma delas teria acontecido, algum sabor especial a gente tivesse experimentado, algum momento importante pelo qual nós passamos, nós não pudéssemos estar, não existíssemos. Certamente a vida é um dom especial. E nós podemos ter alegria nisso e a partir daí sentir gratidão, porque Deus nos dá essa oportunidade. Quantas vezes até a nossa respiração fica ofegante por ansiedade, e essa ansiedade nos faz muitas vezes fazer todas as outras coisas perderem o valor, mas mesmo ofegantes estamos respirando o ar, prova de que estamos ainda vivos. Isso já deveria bastar a ser mais importante do que o sofrimento vivido naquele momento, do que aquela circunstância até que trouxe a ansiedade. Demos graças ao nosso Senhor, porque somente Ele merece gratidão, porque é Ele que nos dá a vida, que nos dá todas as condições de passarmos por essa vida. Outro ponto no texto que nós lemos fala: proclamem o seu nome. Deem graças ao Senhor, sejam gratos a Ele, agradeçam a Ele
por todas as coisas, como também a palavra fala em Tessalonicenses, e proclamem o seu nome. Vamos lembrar que Deus, por meio de Moisés, nos exortou em Êxodo capítulo 20, verso 7, não tomarás em vão o nome do Senhor teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. Quantas vezes, juro por Deus, Deus me livre, e etc. Quantas vezes, de outras mais formas, o nome de Jesus Cristo é usado sem cuidado, sem devoção, como uma conjunção, uma locução interjetiva de espanto. Podia ser outra palavra, mas não teria o mesmo peso se não fosse relacionado com Deus. Não usar o nome de Deus erroneamente evita a punição do Senhor, diz assim o texto. O Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. Então, talvez não falar o nome de Deus em momento nenhum seria mais seguro. Na verdade, o texto fala que nós devemos proclamar o nome de Deus. Ele quer que nós façamos isso, só não quer que nós façamos isso em vão. Então, nós devemos falar de Deus, sim. Nós devemos proclamar o nome dele em todo lugar, em todo tempo. Mas nós devemos ter o cuidado de não fazer isso na hora, de forma errada. A palavra diz assim: pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. Virá o tempo que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo os seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos. Está lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versos 2 e 3. Digam claramente de quem estão falando. Não deixem dúvidas que proclamam Jesus Cristo. O Salmo 105 nos exorta exatamente a isso. Deem graças a Deus e proclamem o seu nome. Contem às pessoas de Jesus Cristo. Não é uma sugestão, é uma determinação de Deus para as nossas vidas. Quando nós falamos o nome de Jesus às pessoas, não é um simples nome. Na verdade, Jesus, propriamente o nome Jesus, era um nome comum à época de Jesus Cristo. Havia muitos Jesuses na sua época. Tanto que muitas vezes Jesus era identificado como Jesus, o filho do carpinteiro, Jesus de Nazaré, Jesus o Nazareno. E nós sabemos que a Bíblia também coloca ele como Jesus Cristo, o ungido de Deus. Jesus, o nome dele tem uma especial relevância na própria palavra de Deus. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Filipenses 2, 9 a 11. Diante do nome de Jesus, e somente dele, toda a criação deve se curvar, deve dobrar os joelhos e reverenciar o seu nome. O seu nome precisa ser proclamado, para que seja identificado sobre somente quem merece receber essa adoração. No nosso século, no nosso tempo, existem muitos deuses, muitas pessoas, muitas situações são endeusadas, são adoradas, e muitas pessoas se curvam a elas. A Bíblia menciona um caso em que os amigos do profeta Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles passavam por uma circunstância delicada de provação. O rei Nabucodonosor, ele fez um decreto depois de ter construído uma imagem de ouro, que era imensamente alta e larga, que todas as pessoas que ouvissem as trombetas, os sons que eram tocados na exibição daquela imagem, todas as pessoas presentes deveriam se ajoelhar, se curvar diante da imagem. E esses três aqui não fizeram isso, porque eles tinham em mente que essa adoração, essa reverência só cabia a Deus, só podia ser feita a Ele. Então, se curvar diante de um nome, se ajoelhar diante de um nome, é adorar o que Deus quer que não seja adorado. Somente um merece adoração, Jesus Cristo. E só finalizando o que aconteceu com os três, a punição de quem não cumprisse a lei não era pagar uma multa, era ser jogado numa fornalha acesa, em chamas. E realmente eles são fiéis a Deus, eles não se ajoelham, não se curvam diante de uma imagem de ouro, porque o rei mandou e porque suas vidas poderiam ficar em risco. Eles não se curvam, isso chega ao rei,
o rei manda que eles sejam atirados na fornalha, e eles são. Então a lei dos homens é cumprida. Mas Deus tem outros planos e não deixa que eles se queimem. E eles saem sem nenhum chamuscado de fogo, mesmo que a fornalha tenha sido acesa com muito maior temperatura que outras vezes. Então Deus cuida dos seus, e o cumprimento da sua vontade é o desejo para ele, independente da circunstância que nós possamos temer aqui nessa terra. É melhor temer a Deus do que temer qualquer outra coisa. É melhor obedecer a Deus do que ter que obedecer coisas que são contrárias à vontade de Deus. Eles não se prostraram, então, não se ajoelharam diante de uma imagem, de outro um som. A Bíblia fala que diante de Jesus Cristo, do nome de Jesus Cristo, todo joelho há de se dobrar. Mesmo aqueles que hoje falam que não creem em Deus, não creem em Jesus Cristo, isso é apenas uma questão individual de cada um por desconhecerem a presença e a ação de Deus nas suas vidas. Mas se eles reconhecessem, se eles conhecessem a Deus, não haveria outra atitude como a nossa atitude, que deve ser de se ajoelhar diante do nome do Senhor, se humilhar, se prostrar, porque Ele é o nosso Senhor, é o nosso dono, é a quem nós devemos a vida. Proclamar o nome de Jesus é a oportunidade que os homens têm para dobrar os seus joelhos diante do que é certo, diante da única coisa que merece, que pode ser adorada, sem qualquer restrição. Por isso que o anúncio do nome de Jesus, o nome do Senhor, é importante da nossa parte, para todas as pessoas, porque assim eles poderão se dobrar para conhecer a verdade sobre as suas dúvidas, para eles conhecerem o caminho que devem seguir e poderem reconhecer a vida eterna no Senhor. Tudo isso é Jesus Cristo, é o nome que tem que ser proclamado. E por fim, o texto fala que nós devemos anunciar entre os povos o que Ele tem feito. Bem, a Bíblia conta muitos dos feitos de Deus. Desde a criação, temos as guerras, as pragas, as bênçãos, os milagres. Muitas histórias que até hoje a ciência tenta, por meio dos seus adoradores, os adoradores da ciência, que se dizem muitas vezes ateus, pessoas que não creem no sobrenatural, mas apenas no que é natural. Eles querem incessantemente uma explicação natural sobre muitos eventos que a Bíblia menciona, para dizer que o sobrenatural, na verdade, era natural. Mero desejo humano de tentar elucidar questões que às vezes não é suficiente o entendimento humano sem a autorização de Deus. Ler a Bíblia permite que a gente conheça, entre os muitos povos, os feitos de Deus. Então, uma forma de anunciar entre os povos o que Deus tem feito, com certeza, a leitura da Bíblia, a exposição da Bíblia, das Escrituras, o contar essas experiências que a Bíblia relata, anuncia entre os povos o que Deus tem feito. Mas nem tudo a Bíblia tem, nem tudo a Bíblia contém, nem todos os feitos de Deus estão escritos na Bíblia. Nem caberiam, certamente. Só os feitos de Jesus nos 3 anos de ministério, se nós contarmos os dias, um pouco mais de 1000 dias, 130 e 33 anos aproximadamente, não haveriam livros suficientes para conter todos os ensinamentos de Jesus, todos os atos de Jesus aqui nessa terra. Quanto mais todos os feitos de Deus na história que o homem conhece, porque Deus é Deus antes do homem, então há história antes do homem existir. Contar de Jesus para as pessoas pela Bíblia é uma das formas, mas existe uma forma mais segura e sem risco de erro, que é nós contarmos a nossa experiência do que Deus tem feito na nossa vida. Porque quando Deus entra na nossa vida, tudo muda. Quando Deus entra na nossa vida, nós temos luz para os nossos pensamentos, temos luz nas nossas emoções. Nós talvez não lembremos exatamente o dia, o lugar, quando isso aconteceu. Pode ser que alguns de nós não consigam se lembrar disso, por já ter acontecido há algum tempo, há um bom tempo. Ou não tenha percebido quando foi o momento exato. A Bíblia relata até alguns. O caso de Paulo ia perseguir os cristãos em Damasco, e no caminho Jesus aparece, o derruba do cavalo, ele fica cego, e ele tem um encontro com Jesus. Nós temos o caso de Zaqueu, também com Jesus, que foi
recebeu Jesus na sua casa. Zaqueu era um publicano, um cobrador de impostos, mas ele tem sua vida transformada naquele lugar, na sua casa. E Jesus declara que aquele dia a salvação tinha chegado na vida de Zaqueu. Então, contar de Jesus é contar da nossa história. Ler a Bíblia vai nos relatar muitos fatos feitos de Deus. Mas contar o que Deus fez na nossa vida, com certeza, vai atingir muito mais proximamente as pessoas, tanto a que nós conhecemos, que são conhecidas de nós, quanto a pessoas estranhas. Porque um fato recente, com certeza, ele chama atenção no aspecto de que as pessoas podem se familiarizar com ele, podem interagir com ele, podem até questionar. A ciência, como falei há pouco, tenta às vezes descrever situações que a Bíblia menciona como verdadeiras ou não verdadeiras, que são provadas ou não são provadas. Mas muitas coisas são fatos que aconteceram há milhares de anos, que é difícil a averiguação mesmo. Mas a nossa vida é recente. Nós somos jovens na existência dessa terra. E nós podemos compartilhar experiências que temos memória e testemunhas, muitas vezes, da nossa vida antes de Jesus e depois dela. Salmo 105, verso 1, ele nos traz esse desafio, para que nós, na nossa vida, tenhamos essas disposições que são agradáveis a Deus, demos graças a Deus, tenhamos um coração grato, um coração que se alegra por saber que Deus é o nosso Pai, é o nosso Senhor, o autor da nossa vida. Proclamemos o nome do Senhor Jesus. Realmente essa é a vontade de Deus para a nossa vida, que o nome de Jesus seja exaltado, seja proclamado, que as pessoas contem, que nós contemos para as pessoas sem medo, sem medida, sem pensarmos se é oportunidade ou não. E anunciemos entre as pessoas, entre os povos, como diz o texto, todos os feitos que Deus tem agido, especialmente na nossa vida. Demos testemunho do que nós temos recebido da parte de Deus. Como nós conhecemos a vida eterna em Deus, como nós sabemos que nossa vida não termina aqui, que aqui é apenas uma passagem, mas nós podemos adorar a Deus vivendo de acordo com a sua vontade, que é o que Ele fala para nós. Tenhamos essa disposição. Deus tem feito tudo o que está na Bíblia e mais do que tem feito nas nossas vidas, e isso tem que ser pregado, tem que ser proclamado a todos os cantos. Quem tiver ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Que todo joelho se dobre diante do nome, acima de todo nome, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém. Senhor Deus, nós damos graças pela Tua palavra. Damos graças porque o Senhor, ó Pai, de maneira clara, coloca em nossas mentes e corações a Tua vontade. A Tua vontade é que nós tenhamos esse coração grato a Ti. Que nós proclamemos o Teu nome às pessoas e que nós contemos o que o Senhor tem feito na nossa vida, em todo lugar que nós sabemos que o Senhor, ó Pai, age. Porque o Senhor, ó Pai, é merecedor de toda a honra e toda a glória. E nós existimos, ó Deus, para Te adorar. Que a nossa vida seja uma adoração agradável ao Senhor. Nos guarda essa semana, nos dá forças para resistir ao mal, para resistir a nós mesmos quando fugimos da Tua vontade. E que o Teu Espírito Santo viva em nós e nos use para que nós ministremos, ó Deus, a todas as pessoas o Teu amor que está em nós. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o imenso amor de Deus, o Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre vós e sobre todo o povo de Deus espalhado em toda a terra, hoje e para todo sempre. Amém.